Ruralista compara 8 de janeiro à marcha indígena e é amassada por Marina Silva e Henrique Vieira. Deixa um like nesse conteúdo, pessoal, e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos direto ao vídeo. Ministra, a senhora classificou o dia 8 de janeiro como um golpe de Estado. Mas se esteve presente em um ato com o mesmo modus operandi, como a senhora nos responde isso? O senhor perguntou qual é a diferença da marcha dos indígenas para a marcha dos golpistas. A marcha dos indígenas luta por direitos. A marcha dos golpistas vinha para destruir o direito dos direitos dos brasileiros, destruir a nossa democracia. Sem democracia, não teria a marcha dos indígenas, nem a marcha dos golpistas, porque os golpistas usam a democracia que a duras penas conquistamos para tisná-la com sua visão autoritária de mundo e de existência. Quero concordar com a ministra na diferença enorme entre o acampamento Terra Livre e aquilo que foi a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Tem um elemento que é óbvio e básico. A pauta do acampamento Terra Livre é garantia de direitos, demarcação de terras indígenas. A pauta do 8 de janeiro era derrubada de um governo democraticamente eleito por meio de intervenção militar. Qualquer medida de comparação por aproximação é absolutamente ignorante ou maliciosa. A pauta do dia 8 de janeiro, independente da depredação do patrimônio público, grave também, era uma pauta em si ilegal, inconstitucional, violenta. Então, qualquer medida de comparação é absolutamente descabida. Um outro elemento que eu quero colocar aqui é sobre os dados que a ministra apresenta para nós, porque acaba sendo didático para demonstrar uma tese. A tese que eu quero apresentar aqui é que a extrema-direita é a negação do debate, é a negação da possibilidade de divergir. A extrema-direita é em si uma força política contra a democracia. Isso fica evidente em cada momento, ficou evidente hoje. Por um lado, a ministra apresenta dados com fontes, que as pessoas podem ir lá, verificar, refletir, questionar ou não. Mas a ministra apresenta dados com fontes. Depois a ministra faz comparações, medidas comparativas, como estava antes, como está agora. Tem um elemento que a ministra fala, que é de uma honestidade intelectual, que é o seguinte: até para perceber a piora de alguns indicadores, é preciso que tenha indicadores. E assim, você avalia o que está melhorando, o que está piorando, corrige o rumo da política pública. Isso é ciência, isso é base, isso é honestidade. Se em algum momento há uma piora, ela só é perceptível mediante dados. E o governo é capaz de ser fiel à ciência e aos dados para ir fazendo as medidas de prevenção, as medidas de contenção. Então a Marina deu uma aula aqui. Se você tem eventos climáticos extremos cada vez mais comuns e recorrentes, toda a comunidade científica aponta que isso tem a ver com a atividade humana e econômica no último século, especialmente depois da segunda revolução industrial. Bem, se isso está gerando mais seca, Marina também explicou. Baixa umidade, temperatura alta, menos precipitação pluviométrica, isso é um fator que possibilita mais incêndios. E se você, somado a isso, tem mais incêndios criminosos, então você, diante do reconhecimento dessa realidade, consegue ter medidas de prevenção, contenção e controle. Foi isso que o governo fez. É isso que o governo está fazendo. Alguns indicadores mudam por problemas históricos, climáticos, sistêmicos e globais. Primeiro passo para conter isso: reconhecer que isso existe. Mas entende o abismo que existe aqui? Porque do lado de lá, a frase foi, abre aspas,
tudo culpa de São Pedro. Dá um desânimo intelectual de debater, porque já começa de um lugar ou é ignorância, com prazer de ser ignorante, orgulho de falar uma coisa absolutamente surreal, ou é maldade mesmo. Eu quero é lucrar, devastar o meio ambiente, perder cobertura vegetal, porque o que importa é a rentabilidade desse mercado que me colocou aqui. Então, ou nós estamos diante da ignorância ou da maldade. E a extrema-direita consegue erguer um altar para ambos. Porque eu quero chamar a atenção para isso, Ivan, Chico, companheiros e companheiras. Não é só a ignorância em si, é a glorificação dela. E não é só a maldade em si, é o prazer na maldade. Porque qualquer pessoa com o mínimo de sensatez sabe que o debate aqui não foi em torno de dados, fontes e ideias. Poderia haver divergência? Poderia. Pode ser uma outra visão ambiental, econômica, de tamanho do Estado, de formas de fiscalização? Poderia. E esses questionamentos poderiam ser feitos à ministra, concordando, discordando, confrontando? Também poderia. Foi isso que aconteceu? Não. Vão para narrativas, com todo respeito. O debate contra a extrema-direita é um debate ético-civilizatório. Não é só ideológico, programático e de argumentação, Chico. Tem uma maldade institucionalizada, é o prazer em ser mal, em oprimir, achincalhar, personalizar, lacrar. Eles descobriram que o ódio dá like, compartilhamento, dinheiro e voto. Quanto mais caótico o mundo, melhor para a extrema-direita. Porque ela se alimenta do caos para produzir o caos. Isso aqui poderia ser um exemplo de democracia, de visões diferentes de economia, de Estado, de desenvolvimento, de proteção ambiental, divergência, conflitividade, interesses distintos, mas não é disso que se trata. É rebaixamento ético ou intelectual. E quanto mais caótico e beligerante, mais esse modo político se alimenta e cresce. É a barbárie contra a civilização. E na civilização, eu insisto, cabe diversidade de pensamentos e conflitos. Então eu lamento profundamente, e nesse sentido, caminhando para o final, vou citar, Marina, alguém que Vossa Excelência eu sei que admira e ama muito também. Vou citar o pastor batista Martin Luther King. Sabe o que Luther King dizia, Chico? Túlio, Talíria, que a repetição é pedagógica. Porque diante da normalização da barbárie e de sistemas de opressão, repetir é pedagógico. Quando se fala que não há emergência climática, quando se culpabiliza os órgãos de fiscalização, repetir isso, sinceramente, Marina, é necessário e pedagógico para vencer o processo de desinformação e rebaixamento da qualidade do debate. Eu não me envergonho. Nesta casa aqui, então, nós seremos chamados muitas vezes a repetir coisas. Defesa da democracia, da cidadania, da diversidade, do meio ambiente, dos direitos humanos. A repetição é, insisto, pedagógica em determinados momentos. E caminhando para o fim, eu queria, e até me emociona nesse sentido, viu, Marina? Eu anotei aqui e remonta a nossa espiritualidade mais profunda. Preferível sofrer uma injustiça do que praticá-la. E então, eu lembro de um outro texto do Evangelho, e a gente não faz isso aqui por proselitismo, a gente respeita a diversidade de crenças e a não crença, mas tem um texto que Jesus diz assim: para amar o inimigo. E eu sempre tive dificuldade em lidar com esse texto. Mas Jesus não achava ou não tratava o amor, olha que curioso, como gostar, admirar, concordar ou se silenciar. O amor não é isso. Então você pode não gostar, Túlio. Você pode e deve se rebelar. Então o que é amar o inimigo, se não é um
um sentimento de afeição por ele e de carinho por quem te oprime, porque não é isso. Amar o inimigo é, a despeito do que sentimos, decidir consciente e eticamente não dar a ele o mal que ele nos dá. Não se trata de sentir, se trata de decidir. É o culto racional. Marina, só Deus sabe o que se passou pelo seu coração ao longo de toda a sua vida e agora. E se passou raiva, ódio, não importa, tudo isso é legítimo. A sua decisão de vida e hoje tem sido coerência, firmeza, compromisso com causas de justiça e um amor não simplório ou sentimental, mas consciente, racional e de atitude. Graças à democracia pela sua vida, mas na minha confissão aqui também, graças a Deus por sua vida.